tarde, gente. Mais uma vez estamos diante da presença do Senhor para lermos a Tua Palavra. E eu quero saudar a você com um forte abraço e desejar para você a paz do Senhor Jesus e que a graça, a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Agora eu quero meditar, cantar um hino juntamente com você que se encontra na nossa árvore cristã, o hino de número 633. É o hino que diz assim: Meu Brasil. Hino de número 633. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito em breve bem maior, combatendo iniquidade, vício e crime, redimindo aos pés de Cristo, meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Debelar a escuridão, minha alma anseia, do teu meio onde o Evangelho pregue a paz, espalhando livros santos da mancheia, a vitória, meu Brasil, alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riqueza, nem as glórias que oferece o mundo vil, da que eu possa ver fugido da beleza, na coroa de Jesus, o meu Brasil. Amém? Estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor tem nos dado mais esta oportunidade de estarmos de pé. Estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Irei meditar na palavra de Deus juntamente com você no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo de número 50. Capítulo 4 do Evangelho de João, do livro do Evangelho de João, o versículo de número 50, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. O 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que hora se acharam melhor? E disse-lhe: Ontem, às 7 horas, e a febre o deixou. E entendeu o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Meus amados e queridos ouvintes
da palavra do Senhor. Estamos diante aqui de um ato de fé muito grande, de um oficial. Diz-nos a Bíblia que esta cura deste menino, filho do oficial, foi o segundo milagre que Jesus fez em Cafarnaum. O primeiro milagre transformou-se água em vinho num casamento a qual Jesus participava, e ali acabou-se o vinho e Jesus transformou a água em vinho. E esse versículo de número 43 adiante, conta-se a cura do filho de um oficial do rei. Sabemos que um oficial do rei, a gente vê que é uma pessoa importante, é uma pessoa nobre, porque ele era oficial do rei, mas ele se encontrava nesta cidade de Cafarnaum. Ele se encontrava nesta cidade, e aí soube que Jesus estava ali. Ele chegou até Jesus e disse: vem comigo, que o meu filho está muito doente. Desce comigo depressa, porque o meu filho vai morrer. Antes que meu filho morra, vem e faça alguma coisa por ele. É a voz de um general, é a voz de um oficial do rei, clamando a Deus por socorro, clamando a Jesus, o Filho de Deus, por socorro, por misericórdia para o seu filho. E diz-nos a Bíblia que Jesus disse para ele: o teu filho vive, o teu filho vive, vai, o teu filho vive. E aquele homem imediatamente creu. Aquele homem não questionou por que Jesus não ia lá, nada. Ele simplesmente agarrou aquela oportunidade de estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele creu naquela palavra e desceu para a sua casa. Quando foi no outro dia, ele chegando na casa dele, ele tinha os seus servos que prestavam serviço a ele, correu até ele e disse: o teu filho vive, o teu filho está são, está bom. E ele perguntou: como que foi isso? E eles responderam para ele: ontem mesmo, a febre o deixou. E Jesus não, o oficial, desculpe irmãos, perdoe-me, o oficial perguntou para eles: e que hora que foi ontem? E ele, calculando a hora junto dos seus servos, ele percebeu que era a mesma hora que Jesus tinha dito para ele: vai, o teu filho vive. E diz a palavra de Deus que aquela casa toda, tanto ele que era oficial, quanto a casa dele toda, creram em Jesus Cristo. Meus amados e queridos, estamos diante de uma palavra transformadora.
transformadora. Estamos diante de uma palavra libertadora. E o filho deste homem estava muito doente. Estava muito doente. E ele se encontrava naquela mesma cidade que Jesus estava. E ele chegou até Jesus e não perdeu a oportunidade de fazer para Jesus um convite. Vamos lá em casa, o meu filho está muito doente. Ele não perdeu a oportunidade. E quantas das vezes nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, conhecemos a palavra do Senhor Jesus e às vezes não colocamos o que é o mais importante em nossas vidas, a nossa fé. Diz a palavra de Deus que com a nossa fé nós temos autoridade para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós estamos falando nesta tarde acerca de fé. Se a sua fé, meu caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, se a sua fé se encontra pequenininha, neste momento, acredita que Jesus é o restaurador da sua fé. Acredita que Jesus vai aumentá-la na sua vida. Vai fazer uma obra grande na sua vida. Não se conforme com esta fezinha pequenininha, não, que cura apenas dor de cabeça, não. Mas creia que a sua fé é poderosa em Cristo Jesus, que a sua fé tem valia, tem poder para curar câncer, para pisar em serpente e escorpião. Que disse-lhe Jesus: eis que vos dou poder para pisar em serpente e em escorpião. Quando fala em serpente e em escorpião, está falando sobre as obras malignas de Satanás. Está falando sobre as hostes satânicas. É isto que está falando. Serpente, ele comparou, fez essa comparação a esses bichos, porque são bichos peçonhentos, são bichos que nós não queremos nem passar perto. Serpente, cobra, escorpião, bicho que rasteja e morde a pessoa. Tem 2 ganchos, dizem quem já foi mordido, que dói 24 horas a mordida daquilo. Então Jesus comparou as obras das trevas, as obras do mal, com mordida desses bichos, serpente e escorpião. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e em escorpião. Também diz a palavra de Deus que havia numa cidade um certo juiz, que também não temia nem a Deus e muito menos os homens. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de perseverança. E diz a palavra de Deus que aquela viúva todos os dias batia a porta daquele juiz. Faz-me justiça, julga a minha causa. E foi pelejando, foi batendo na mesma tecla todo dia. Faz-me justiça, julga a minha causa. E diz a palavra do Senhor que aquele juiz foi, amoleceu o coração e julgou a causa daquela viúva. E aí nesta tarde nós vemos agora, voltando para a mesma mensagem, este grande oficial do rei. Ele se encontrava com um filho doente. Se encontrava com um filho doente. Se encontrava com um filho muito doente. E no versículo 49, nós vemos o oficial dizendo para Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. É quase que um apelo
quase que forçando a Jesus: vão lá em casa, pelo amor de Deus, me socorre. Ele estava em aflição, porque o filho dele estava à beira da morte, estava muito doente. Vão lá em casa depressa, desce comigo, antes que meu filho morra. E no versículo 50, nós vemos agora Jesus dando a resposta: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E no versículo agora 52, nós vemos agora já o filho restaurado no 51, que o servo dele corre até ele e fala que já restaurou a saúde, já foi restaurada a saúde do filho. E no 52 está o oficial fazendo uma comparação da hora. Em que hora que foi isso? E o seu servo respondeu: foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Às 7 horas a febre deixou. Foi ontem às 7 horas a febre deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma. Aquela hora era a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Nós vemos aí que aquela casa daquele oficial, a partir daquele dia, não foi mais a mesma. Quando fala casa, não é a estrutura da casa, é os da casa, é a família, é a mulher do oficial, é os restos dos filhos, é os empregados. Foi uma bonança, porque o filho dele estava para morrer. E aí foi uma alegria constante naquela casa a partir daquele dia, que eles sabiam que eles podiam contar com um nome poderoso. E este nome é Jesus. Eles podiam contar com aquele nome a partir daquele dia. E hoje você também pode contar com este nome, porque Jesus está vivo em nosso meio. Jesus está morando em nosso coração. Jesus está com os ouvidos atentos. Diz a palavra de Deus que os ouvidos do Senhor não está agravado para não poder ouvir. Não está agravado. Ele está com seus ouvidos atentos. Basta nós pegar, abrir a nossa boca e fazer confissão daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos. Em outras mensagens, está Jesus falando também desta maneira para paralíticos, para cegos: perdoados estão os seus pecados, toma a sua cama e anda. É atos de fé, é atos de milagre que Jesus praticou, que Jesus fez aqui na terra. E aquele oficial ficou feliz a partir daquele dia. E eu creio que ele, a partir daqueles momentos, a fé dele não foi mais a mesma. A fé dele talvez estava pequena, mas quando Jesus falou para ele, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia milagre. Jesus já tinha transformado a água em vinho, então ele já tinha ouvido falar. De Jesus. E aí ele não perdeu a oportunidade. Ele foi até Jesus e agarrou com Jesus: vão lá em casa ligeiro, que meu filho está doente, está à beira da morte. Vão depressa, antes que meu filho morra. E Jesus mandou que ele fosse, que o filho dele estava vivo. E graças a Deus que foi feito esse milagre na vida daquele oficial. E nesta tarde, meu querido amado, eu quero que você ponha sua fé em prática. Eu já tenho falado nesta tarde que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé, pela fé, os heróis, os antigos, alcançaram muitas vitórias. E eu quero agradecer a oportunidade e falando para você que com a fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quero falar para você: seja aumentada a sua fé nesta tarde. Neste final de semana,
Seja feliz, você e sua família. Eu quero te desejar tudo de bom. Quero te desejar bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Quero desejar para você que você seja feliz no seu casamento, que você seja feliz na sua vida. Mas você precisa acreditar que Jesus é bom, que o Senhor Jesus é o Salvador da tua alma. Você precisa acreditar que Jesus tira você da situação que você se encontra. Se você ainda não aceitou a Jesus, ou talvez nem ouviu falar de Jesus, mas nesta tarde você já está ouvindo falar. Nesta tarde você precisa aceitá-lo como seu Salvador. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te espera por você. Jesus espera por você. Ele quer salvar a tua alma. A sua alma geme dentro de você. Socorro, Jesus, socorro, Jesus. E você tem que dar chance para a sua alma ser salva. Só há um nome na face da terra, só há um nome a qual nós obtemos salvação. Jesus Cristo. Não há Maria, não há Pedro, não há João, não há Paulo, não há santo nenhum. Santo nenhum. Os ídolos, diz a palavra de Deus, que nada pode fazer. E torna semelhante a eles, cego, mudo, aqueles que os seguem. Aqueles que seguem a idolatria, ficam semelhante a ídolos. Fica semelhante a ídolos. Tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. Mas o nosso Deus, Ele ouve. O nosso Deus, Ele ouve. E diz a palavra do Senhor também, no livro de João, e o capítulo 9, e o versículo 31. Sabemos nós, isso é um discurso dos séculos fariseus, os saduceus. Sabemos nós que Deus não ouve pecadores, mas se tem alguém temente a Deus, a este, e faz a sua vontade, a este Ele ouve. Então você precisa fazer a vontade de Deus para o Senhor te ouvir. Como é que é fazer a vontade de Deus, pregador? É ler a palavra de Deus, é aceitá-lo como Salvador, obedecer a palavra de Deus, andar em novidade de vida. Jesus te ama, meu amigo. Tenha você um bom final de semana. Que Jesus te abençoe. Amém?